Bem, pessoal, nossa aula de hoje sobre ondas gravitacionais, nós falamos um pouco de física moderna, viu aí que o Brasil é excelente, né? Tem um trabalho muito forte, um pouco mais de investimento, vai ser um país de primeiro mundo na área de ondas gravitacionais. Vamos lá então? Ok? Nossa aula de hoje, fazer o nosso resumo então. Vamos para o nosso resumo. Revisão de conteúdo, né? Fazer aquele resuminho legal, revisar, para vocês poderem fazer as atividades depois, né? Olha, outubro de 2015, na verdade, aí, os cientistas anunciaram a observação inédita, detecção de ondas gravitacionais, aquelas ondas previstas, que são ondulações de espaço-tempo previstas por Einstein, né? Então, tem mais de um século, praticamente, agora, que conseguiu detectar aquilo que Einstein falou, né? Então, elas são lançadas no espaço pela colisão de duas estrelas de nêutron, por exemplo, né? Colisão de buracos negros, assim por diante, tá? O que são ondas gravitacionais? São ondulações no tecido, entre aspas, rígido e duro do espaço-tempo, como se fosse um lençol, né? Um tecido. Então, produzido pelos fenômenos mais violentos que o cosmos pode oferecer, que são explosões e colisões entre estrelas de nêutrons ultradensos ou fusões de buraco negro, por exemplo. Explosão, né? Uma estrela pode explodir ou implodir, fundir. Quem pensou no conceito de ondas gravitacionais? Einstein, em 1916, sugeriu que as ondas gravitacionais poderiam ser um resultado natural de sua teoria da relatividade, que é a geral, e diz que objetos com massas muito grandes distorcem o tecido do tempo e do espaço. Então, um efeito que nós sentimos, como nós chamamos de gravidade. A Terra, para nós, ela é muito grande e a gravidade, nós sofremos esse efeito da gravidade, né? Puxamos tudo para o centro da Terra, porque em relação a ela, nós somos uma massa muito pequena. Por que é tão difícil detectar essas ondas gravitacionais? Quando nos alcançam as ondas gravitacionais geradas em eventos muito distantes, elas vão distorcer um valor minúsculo do espaço-tempo, mas muito pequeno. Por isso que aqueles braços do LIG e do VIG são enormes, 4, 6 quilômetros de tamanhos. Já o brasileiro, apesar de ter uma esfera muito menor, né, mais contundente aí, só um pouco mais de investimento e nós vamos ter como detectar sem precisar daquela coisa enorme. Então, o que é uma estrela de nêutron? Como o próprio nome diz, as estrelas de nêutron são feitas quase que inteiramente de nêutrons. São partículas subatômicas, não carregadas, mas muito densas mesmo, certo? Então, pessoal, nós vimos aí que as ondas gravitacionais têm muita dificuldade para poder detectar. Só há pouco tempo, 2015 para cá, a partir de 2015, que nós começamos, no finalzinho de 2015, nós começamos a detectar, na verdade, as ondas gravitacionais. Então, um trabalho aí começou nos Estados Unidos, né? Nós temos ali o LIG enorme ali, e precisa pelo menos de dois perto do outro, tem um em DC e outro na Flórida, para poder conseguir perceber, porque qualquer outra alteração, só um percebe, mas se for uma onda gravitacional, os dois percebem. E aí você consegue entender que aquilo foi uma onda gravitacional. Tem o Virgo também, e tem o STEM, né, no Brasil, que é um modelo totalmente diferente. Assim que tiver investimento e colocar mais sensores ali, estamos com 3, colocar 6, nós vamos conseguir, na verdade, detectar com um espaço muito menor. Uma quantidade de energia muito grande para fazer isso. Então, vocês vão lá, façam as atividades. Assim que vocês terminarem as atividades, discutirem entre vocês aí, conversarem, fazer direitinho, a gente volta para poder tirar as dúvidas, ok? Aí, estamos de volta. Vocês fizeram as atividades, discutiram, conversaram entre vocês, e agora nós vamos lá tirar as dúvidas, né? Se por acaso tenham, que são as atividades que vão realmente trabalhar o conteúdo que nós estamos passando para vocês hoje. Vamos lá, então? Tirando dúvidas, resolução da atividade de sala que vocês acabaram de fazer. Primeira questão. Os pesquisadores do projeto LIGO, quer dizer, Laser Interferômetro Gravitational Wave Observatory, né? Então, um observatório de
o interferão, que é um observatório de laser, né? A laser, para ondas gravitacionais, o wave é onda, né? Anunciaram no início deste ano, 2017, a primeira detecção das ondas gravitacionais, realmente foi bem no início, né? Então analisa as proposições em relação à informação. Eles detectaram, mas não tiveram, quando tiveram certeza mesmo que eles anunciaram, tá? Primeiro, essas ondas gravitacionais se propagam com a mesma velocidade da luz. Existe alguma onda com velocidade maior que a da luz? Essas ondas se propagam com velocidade superior à velocidade da luz, muito maior que a velocidade da luz. Nós temos aí a teoria da relatividade de Einstein, estudamos já em aulas anteriores. Essas ondas foram previstas por Einstein em sua teoria da relatividade geral. E aí? Bom, bem simples, né? As três questões aqui, falar de propagação da velocidade, que estudou em relatividade. O que estuda as ondas gravitacionais é a teoria da relatividade geral, né? Então, não tem, assim, tanta dificuldade. Uma quarta diz o seguinte: essas ondas foram previstas por Einstein em sua teoria do efeito fotoelétrico, que ele ganha o prêmio Nobel por causa do efeito fotoelétrico, não por causa da teoria da relatividade. Então, qual que seria a correta? Será que só a terceira é verdadeira? Ou a 1 e a 4 são verdadeiras? Ou será que 1 e 3? Somente a afirmativa 4 é verdadeira? Ou a afirmativa 2 e 4? Na verdade, essa 4 aí é a mais tranquila de perceber que está totalmente errada, né? Você vê que o efeito fotoelétrico não fala sobre ondas gravitacionais. A gente está estudando o efeito fotoelétrico aqui, que as placas solares são feitas dessa maneira, onde aplica-se a luz de uma placa, ela arranca elétrons, né? Onde você tem a luz solar, transformando a energia solar em energia elétrica. Então, simples, 1 e 3, já que a B, D e E já não seria mesmo, mas a 1 também é verdadeira. Então, nós temos a afirmativa 1 e 3, que são verdadeiras. Olha, 1, né? As ondas se propagam com a mesma velocidade da luz. Nós já vimos que a maior velocidade possível no vácuo é da luz. As ondas foram previstas por Einstein e na teoria da relatividade geral. E aqui diz que é superior, então a 2 e a 4 estão realmente, só 1 e a 3 que são corretas, né? A 4 nós vimos que não foi no efeito fotoelétrico, mas na teoria da relatividade geral. Certo? Então, vamos para mais uma questão. Olha a questão 2. Se uma estrela que se encontra a 30 anos-luz, tá? Da Terra explode, ondas gravitacionais provenientes de sua explosão vão atingir a Terra quando? Pessoal, olha bem. O que nós temos aqui, ela explodiu, nós vimos que explosões de estrela, né, vão liberar ondas gravitacionais. A onda gravitacional é uma onda com a mesma, no vácuo, todas as ondas têm a mesma velocidade. Então, a velocidade da luz no vácuo é uma onda eletromagnética também das ondas gravitacionais. Se está a 30 anos-luz, 30 anos-luz é distância. É a distância que a luz leva para percorrer durante 30 anos, na velocidade dela, que é 300 mil km por segundo. E como a onda gravitacional tem a mesma velocidade da luz, vai levar o mesmo tempo. Se a distância é de 30 anos-luz, porque levou 30 anos. Simples, né? Vamos lá, então? É uma questão bem simples. Então, vão levar 30 anos. 30 anos aí. 30 anos-luz é uma distância que leva 30 anos para a luz percorrer na velocidade dela. Por isso que a anos-luz é uma distância, mas é a distância relativa da luz percorrendo a velocidade dela no vácuo em cada ano. Né? Então, bem simples aí. Vamos ver agora a questão 3. De forma simplificada, nós já falamos isso na nossa aula. As ondas gravitacionais são ondulações no tecido rígido e duro do espaço-tempo, produzida pelos fenômenos mais violentos que o cosmos pode oferecer. Explosões e colisões entre estrelas de nêutron ultradensas ou fusões de buraco negro, por exemplo. As ondas gravitacionais atingem a Terra o tempo todo,
mas nossos instrumentos não eram sensíveis o suficiente para detectá-las até há pouco tempo, retirado aí de ondas gravitacionais o que são, de onde vêm e o que tem de importante. National Geographic, né, publicado em 8 de novembro de 2017, e foi utilizado na nossa aula, né? Então tá aí o que nós falamos sobre ondas gravitacionais, tá? Vamos ver então? As ondas gravitacionais são tão difíceis de detectar, por quê? Porque são acidentes estelares, acontece com as estrelas, né? Que aconteceram há mais de... separado aqui, há mais de milhões de anos. Só por isso que elas são difíceis. Ou porque são provenientes de objetos com massa muito grandes e que distorcem o espaço-tempo. A própria onda, o que ela é, né? Mas é por isso que ela é difícil de detectar, ou porque são ondas que se propagam numa velocidade muito maior que a da luz, ou porque a distorção é inúmeras vezes menor do que a largura de um próton. Tão pequenininha a distorção. Nós falamos na aula também sobre essa questão da distorção. Na verdade, são corpúsculos muito pequenos. Bom, não são corpúsculos, são ondas, né? Mas nós sabemos que, então, a dificuldade dela é porque são muito pequenas. A distorção que elas provocam são ondas grandes, gravitacionais, são ondas enormes, mas provocam uma distorção muito pequena, correto? Então, a distorção que ela provoca é muito menor do que a largura de um próton. Por isso a dificuldade, a distorção espaço-tempo, né? Por isso que tem essa dificuldade de ser detectada. Não pelo tamanho dela, porque ela é enorme, né? As maiores ondas que nós temos são as ondas gravitacionais em comprimento de onda, tá? Então não é por causa do tamanho, mas por causa da distorção que ela provoca. Essa é a dificuldade que nós temos, tá? Mais uma questão, então. Ondas gravitacionais transmitem perturbações na métrica de espaço-tempo, nós já vimos isso. De maneira intuitiva, podemos imaginar que essas ondas transmitem contrações e elongações do próprio espaço, causadas por certos eventos astronômicos de grandes proporções, como a colisão de estrelas de nêutron, buraco negro, etc., explosões de estrelas. A figura a seguir ilustra de maneira exagerada uma onda plana gravitacional atravessando a Terra e provocando uma deformação no seu formato. Tá aí, ó. 1, né, frente onda. 2, uma deformação. 3, ela passa pela Terra, certo? 1, 2 e 3. Supondo que o vetor de propagação K de uma onda gravitacional esteja orientado no eixo X, um anel circular é posicionado no plano YZ, e observa-se o perfil de distorção ilustrado no diagrama a seguir. Os instantes de 1 a 4 correspondem aos instantes de T0, T sobre 4, T sobre 2, né, e 3T sobre 4, em que T representa o período da onda incidente. Está aqui. T0, T agora igual a T sobre 4, aqui T sobre 2, 1/4, meio, e aqui 75%, que é 3T sobre 4, 0,75, né? Aí 1 de novo é o tempo total de retornar. Vamos ver a pergunta? Com base nas informações fornecidas, julgue as afirmações a seguir. As ondas gravitacionais podem ser classificadas como ondas longitudinais. Apenas ondas transversais admitem polarização. São ondas transversais que viajam à velocidade da luz, sendo emitidas por colisões violentas que acontecem no universo. Então, olha bem, estão corretas as afirmações 1, 2, 3, 2 e 3, ou 1, 2, todas estão corretas. Olha, nós vemos que elas não podem ser longitudinais. Longitudinais são as ondas mecânicas, né? As ondas eletromagnéticas são transversais. E toda onda transversal pode ser polarizada, nós vimos aí. E as ondas transversais também, no caso da onda gravitacional, são colisões violentas. Então, 2 e 3 que nós temos aí, né? Vamos ver agora uma questão de Enem.
você vê que as ondas, mesmo sendo gravitacionais, obedecem o que nós chamamos de ondas, né? Todo o trabalho que nós temos sobre ondas eletromagnéticas. Questão 5, né? As estrelas de nêutrons são feitas quase que inteiramente de nêutrons, partículas subatômicas não carregadas. Essas estrelas que giram muito rápido são os objetos mais compactos do universo. Tal que uma colher de sopa do material que as compõe pesa 1 bilhão de toneladas, já disse aqui. E o tecido do espaço-tempo se distorce quando essas estrelas se espiralam em direção à morte, quer dizer, vão se fundir, vão acabar, né? Como nós estamos vendo aí na ilustração, né? Bem legal aí. As estrelas de nêutrons se formam quando? Quando dois buracos negros estão muito próximos, quando estrelas como o Sol liberam ondas de radiações de suas explosões solares, quando uma estrela muito maior e mais brilhante do que o Sol esgota o seu combustível termonuclear e explode uma violenta supernova. Olha que elas são densas, elas são nêutrons, né? Acabou com os prótons e elétrons ali. Dois objetos com massa muito grande se movem em espiral na direção do outro e se colidem. Ou ondas gravitacionais se propagam tão rápido que causam uma curvatura no espaço-tempo. Isso tem a ver com a formação das estrelas de nêutrons. Nós comentamos na aula, né? Anteriormente aí falamos que para as estrelas de nêutrons acontecer, ondas gravitacionais se propagando, elas causam a curvatura, mas não fazem com que, na verdade, quando há uma explosão, as ondas gravitacionais saem daquela parte da massa que está por ali, né? Que se perde daquelas duas ali, certo? Então, pessoal, olha bem. As estrelas de nêutrons, elas se originam de outras estrelas que tinham massa de 10 a 30 vezes superiores à nossa do Sol. Muito maior, porque o Sol é pequeno. O resultado da morte dessas grandes estrelas provoca o surgimento de uma estrela de nêutrons, que pode ter entre 2 e 3 massas solares. Morrer seria fundindo, perdendo elétrons e prótons e ficando só com os nêutrons, né? Então, na verdade, como tem massa de 2 a 3 vezes a massa solar, são estrelas muito grandes. São 10 e 30 vezes maior do que o Sol aí, né? Então, bem simples aí, uma estrela muito maior e mais brilhante do que o Sol, esgota o seu combustível termonuclear e explode uma violenta supernova. Nós podemos ver aí, pessoal, que no caso do Sol, o Sol, por exemplo, também está perdendo, está morrendo, está transformando o hidrogênio em hélio. E o hélio é muito estável, né? Então, essa fusão está fazendo com que ele vai perdendo a energia, as explosões solares, e com o tempo ele vai morrer. Daqui talvez 1 bilhão de anos, mas vai acontecer, tá bom? Então, é isso que nós estamos vendo aí com o Sol. Isso se acontece, mas o Sol é muito pequeno, não poderia ter uma estrela de nêutron suficiente para isso, tá bom? Agora vamos ver um material que nós temos aí, que é um material para a próxima aula. Vamos lá? Então nós temos um material aqui, complementar da nossa aula, né? Próxima não, para essa aula, que é complementar. Você viu bastante aí? Assista esse vídeo, ele é pequenininho, 1 minuto e 20 segundos, 22 segundos, chamado Explosão Estelar. Entenda as descobertas que a colisão da estrela de nêutron trouxe. Então é pequenininho, tá? 1 minuto e 20 segundos. Então é suficiente para você ver direitinho como é que funciona isso aí. Esse vídeo é legal, assista ele. Vamos lá então? Olha bem, a nossa aula trabalhou ondas gravitacionais e vocês viram o que tem a ver com buracos negros, tem a ver com explosões, estrelas de nêutrons se juntando, né? Bom, pessoal, lembrando que a nossa aula termina aqui, então até uma próxima aula.